Já sou assíduo no Diatipo, nas outras versões de São Paulo, do Rio de Janeiro. Minha primeira vez aqui no Norte, então, assim, estou maravilhado. Estou só o tacacá em pessoa. Então, eu resolvi falar sobre uma coisa que eu tenho feito muito nos últimos tempos, que é produção de tipografia, lançamento de fonte. E aí eu tentei reunir algumas coisas, assim, desde a minha trajetória até alguns aprendizados também que eu tive nesse processo. E aí, enfim, vou partir para o jogo aqui, porque tem slide pra caramba. Bom, uma breve introdução sobre mim, sobre a Plau. Depois eu vou entrar um pouco no mercado de varejo, como que a gente produz, lança, conceitua fontes no Brasil. Produção de fontes, né? Esse mercado, eu acho que ele é muito mais pujante lá fora. Ainda tem um mercado muito grande, assim, uma área muito grande para a gente percorrer aqui dentro. Então, acho que é muito sobre isso que eu queria trazer também. Um pouco das fontes sob medida para clientes, assim, como que é o approach, como que a gente tem construído a relação com as agências, com as marcas, com os estúdios. E também um pouquinho do que eu aprendi em todo esse processo aí. Bom, meu nome é Carlos Minho Cordeiro, também atendo pela alcunha de Kaká. Tenho 33 anos, idade de Cristo. Sou designer gráfico, designer de tipos. E eu acredito que a tipografia é o maior ativo visual que uma marca pode ter. E a gente vai entender juntos aí por que eu tenho essa crença. Eu sou do Rio de Janeiro, mais precisamente de Campos dos Goytacazes, a 300 quilômetros mais ou menos da capital. Já moro na capital tem um bom tempo. Hoje eu moro em Niterói. Esse aí sou eu em algum momento dos anos 90. Estava ligando para alguém, não sei quem. Hoje em dia eu trabalho na Plau Design, que é um estúdio que eu acho que é uma das grandes sortes que eu tive na vida, foi também encontrar a galera de lá, e mais especificamente esse cara aqui, que é o presidente do rolê aí tipográfico. O grande... Vereador, tá bom. É isso, cara. É meu grande mentor aí de vida, assim, e de carreira. Foi meu professor, foi meu orientador, foi meu chefe, agora é meu sócio. Então, assim, perturbem os seus professores que em um momento acontece. Isso aí é uma imagem da nossa aula de tipografia lá em 2015, nós já faz quase 10 anos. A primeira fontinha que saiu de lá foi uma Fracture, toda minimalista. Não sei porque que eu não trouxe, devia ter trazido aqui, né? Mas, enfim, está lá no Behance, ela não está completa, não está terminada. Todo mundo que já desenhou uma fonte na vida sabe muito bem o que é isso, né? A gente começa, mas não necessariamente a gente termina, mas vai chegar. Isso aí, estou produzindo essa fontinha lá em 2016, consegui cavar uma vaguinha magicamente, rolou. E esse é o nosso time atual, essas lindas pessoas. Rodrigo Sayane, esse que vos fala, Ana Laura Ferraz, Aline Caruso, Walter Costa e Mariana Navarro. Somos todos designers e mais alguma coisa. E eu acho que o grande sucesso, eu diria, da Plau é porque eu acho que todo mundo gosta muito do que faz, acredita muito no que a gente faz assim, no dia a dia. Eu acho que isso faz uma diferença incrível no resultado do trabalho. Assim, meio que cada um joga na sua, a gente colabora muito e eu acho que, de alguma forma, isso funciona. E a gente tem essa frase de impacto para dizer que nós fazemos tipografia pop, essa frase é cunhada pelo Rodrigo, que tem um duplo sentido aí, né, que é tipografia pop no sentido de uma tipografia popular, que as pessoas se identifiquem, se vejam através daquela tipografia, daquelas letras, mas também uma tipografia que salta aos olhos, né, uma tipografia que protagoniza estratégias de marcas que estão ali de uma forma muito central, né, numa comunicação, numa solução gráfica ali. E a gente diz que a gente promove o encontro do branding com a tipografia, né? E esses dois universos são universos que, na nossa visão, são duas faces meio que da mesma moeda e um alimenta o outro, né? A gente faz muitas tipografias com viés de branding muito forte, com storytelling já muito pronto, assim, né, para as pessoas entenderem para que serve aquelas fontes que a gente está criando. E também faz branding com tipografia ali de uma forma muito central. E alguns trabalhos famosos assim, né, que a gente já fez, um dos cases talvez mais importantes aí foi a fonte da Globo, que quando eu cheguei na Plau, o case já tinha acabado de acontecer, assim, o Rodrigo brilhou lindamente, eu entrei só para ajudar no case, assim, depois divulgar um pouco desse projeto. Há uns projetos mais recentes, né, fonte da Stone, essa já é a
quarta fonte que a gente fez para eles. É uma fonte que deriva das outras 3 que a gente fez, um pouco mais display, assim. Fonte do Canal Brasil. Alô, Ricardinho, galera da Tátil. Vai ter um pouco desse projeto aí para a gente mostrar como foi feito e tudo mais. As fontes da reserva também, que é uma paleta de fontes super complexa, né, que serve para criar o posicionamento que a reserva quer, de um lado mais humano, né, de um lado também um pouco mais elegante, editorial, talvez. Foi mal. E um apanhado geral, assim, um pouco do nosso portfólio, dá para ver claramente que a tipografia é a grande estrela assim, do nosso trabalho, ela está sempre de uma forma muito destacada, né, sempre, a gente acredita muito, acho, nesse recurso, porque a tipografia é um elemento que, além de comunicar uma mensagem, né, está ali carregando, né, o significado, né, dessas palavras, dessas frases, ela também tem uma camada de conceituação que para o branding é fundamental, assim, né, da gente explorar, da gente equalizar a personalidade ideal que a gente quer atingir, enfim. Então, é tipografia de todo jeito, de todos os tipos. E boa parte desses trabalhos a gente fez em parcerias com as agências, Tátil, Interbrand, Anacult, Future Brand, TBWA, enfim, várias outras. Então, eu acho que tem sido cada vez mais uma realidade do nosso trabalho de ser parceiros de outras equipes, de a gente se plugar com outras equipes para a gente conseguir entregar os trabalhos que a gente entrega. Muitos desses trabalhos renderam reconhecimentos super legais, como Cannes, JND, TDC, entre outros. E um dos mais inacreditáveis foi esse aqui, estúdio do ano passado, do ano de 2023, do Prêmio Brasileiro de Design. Tipografia no topo, foi muito legal. E isso é a gente recebendo o prêmio, já meio manguaçado. E esse foi uma outra coisa inacreditável também que aconteceu, que foi esse reconhecimento do TDC Ascender, de Nova York. Meu nome do lado dessa galera sinistra aí. Indo lá receber o caneco também, importante. E aí, vou mostrar um pouquinho da trajetória da minha carreira, como que, cheguei aqui, nesse evento de hoje, falando para vocês, né? E aí eu tive que traçar uma linha, de mais de 10 anos aí, começando, em 2012, que eu comecei minha carreira acadêmica na engenharia civil, que não tem nada a ver, mas a gente vai chegar ao ponto que estamos agora. E aí eu fundei meu próprio estúdio, com minha mãe, com meu irmão. Vi que eu precisava estudar mesmo, fui para a Miami Med School, que é onde eu conheci o Rodrigo, trabalhei em agência de propaganda, assim, nada contra, assim, quem trabalha, mas é um ritmo frenético, acho que não combina necessariamente comigo, assim, acho que quem já trabalhou em agência sabe muito bem do que eu estou falando. Consegui a tal da vaguinha lá na Plau, em 2016, magicamente, pintei lá dentro no time e não saí mais, assim. Só que do tempo que eu comecei a desenhar minhas primeiras fontes profissionalmente, até eu lançar minha primeira fonte, teve um tempo, assim, sabe? Eu vou falar dele daqui a pouco. Então, de 2017 até 2021, que eu consegui lançar minha primeira fonte de varejo, aí depois vieram algumas coisas legais, assim, como curso na doméstica, virei sócio da Plau no ano seguinte, esses reconhecimentos, e finalmente palestrando no Diatipo Belém, que é o maior achievement de todos aí. Só que eu queria falar... Valeu. Queria falar desse período aqui, desse período que está meio vazio aqui, sabe? Não é porque eu não fiz nada, não. É pelo contrário, eu estava fazendo coisa pra caramba. Só que, assim, quem já fez fonte, eu imagino que a grande maioria que já tenha feito ou tentado, cara, tem uma barreira inicial que é meio sinistra, assim, sabe? A gente vê tipografia o tempo todo. Aqui nesse evento, então, a gente vê as mais legais possíveis e imagináveis. Então, quando a gente parte para fazer as nossas, assim, fica um negócio meio estranho no começo, cara. Mas vai. Esquece esse julgamento que a gente tem na nossa cabeça e vai que em algum momento vai acontecer. E essas foram as minhas primeiras fontes aí nesse período. Só algumas letras aí, eu tirei uns prints de uns arquivos bem antigos lá, para mostrar que, cara, o começo de todo mundo é capenga, cara. Tá meio capenga hoje em dia, mas no começo ainda era muito mais, assim. Olha isso aqui, cara. Enfim, testando, cara, experimentando. E aí a coisa começou a querer ganhar apesar de que aqui pegamos um erro de interpolação. Então, assim, eu estava doido para fazer fonte, cara. Doido, toda oportunidade que eu tinha de fazer uma fonte, eu ia lá e fazia, eu estava na Plau, um monte de galera sinistra do meu lado fazendo fonte, e eu assim, nossa, porra, eu não consigo, não, vou tentar, todo dia um pouco.
Só que é isso, né? Terminar e lançar a sua primeira fonte é uma batalha. Isso que todo mundo tem que ter muito claro, assim, que todo mundo passa por essa mesma batalha. E a dica que eu dou, se eu pudesse dar uma dica, é persista, vai em frente, vai tentando, que um momento acho que as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis com o tempo, né? Ou menos difíceis, talvez. E aí, tentei fazer uma mapeada assim, né, de como que é essa persistência, né? Eu acho que praticar, acho que a prática é muito importante, você ter isso como sabe, um viés de aprendizado mesmo, e casar essa prática com o seu estudo. Acho que eu não acredito no estudo sem prática, nem a prática sem estudo, então acho que um alimenta o outro. É muito importante você navegar por esses dois lados assim o tempo inteiro, ter um projeto. O que isso quer dizer? Cara, tem um projeto para fazer, ou mais de um, e vai estudando à medida que você vai fazendo, vai desenvolvendo, vai estudando, vai desenvolvendo. E compartilhe, cara, compartilha o seu trabalho. Não é para botar no Behance somente, não. Cara, compartilha no grupo de amigos, compartilha, sabe, não precisa ser necessariamente na sua rede social para todo mundo ver, mas compartilha, cara. Eu acho que uma grande parte do trabalho do designer, de uma designer, é compartilhar seu trabalho, é compartilhar o crivo das outras pessoas. Se aquele trabalho só faz sentido para você, talvez você possa repensar um pouco ele a partir do momento que você compartilha e pega alguns feedbacks, né? E aí, repete esse processo para sempre, no caso. E aí, esse foi alguns trabalhos que eu fiz na época, derivados de projetos de branding, né, onde a gente fazia a parte de estratégia, naming, identidade visual, todo aquele roteiro clássico aí, e pegava um projeto como esse e falava, cara, beleza, temos um logo, temos uma identidade, que tal a gente fazer uma fonte? A gente já está aqui, sem o cliente pedir, sem o nosso chefe pedir necessariamente, a gente ia lá e fazia. Isso ajudou muito, tanto para mim quanto outras pessoas lá dentro da Plau também, a se desenvolver tipograficamente. Esse foi um outro trabalho também, nesse mesmo escopo, né, de pegar um logotipo. Então a gente fez um logotipo super expressivo para essa marca de upcycling, né, que é uma reciclagem ali mais chururu. Esse é um outro projeto também, que é uma agência de jogadores de futebol, onde a gente, enfim, o mesmo script, né, pegava o logotipo, expandia para uma fonte e entregava disso de bandeja para o cliente. E a gente foi meio que escalando em conhecimento e em portfólio também, por que não, né? Em projetos nesse sentido. Até que as coisas, a gente começou a treinar, e aí surgiu essa fontinha aqui, chamada Redonda. Ela começou, obviamente, bem, mais ou menos assim, bem capenga, mas ela tem uma história legal, porque ela foi construída porque a gente não estava achando a fonte perfeita para a nova identidade da Plau. A gente estava repensando a identidade lá para os idos de 2019, talvez, e falou, cara, vou produzir a fonte que eu estou na minha cabeça, porque nenhuma fonte está ficando tão boa quanto a que eu estou na minha cabeça. Então, eu vou chegar e vou produzir. Então, tenham essa fagulha também de, a partir de uma necessidade, você criar algo que vai te atender, sabe? Aqui, no caso, era porque eu não estava achando, mas, às vezes, eu poderia ter achado uma fonte, mas ela estava muito cara, enfim. E você usa isso para você se desenvolver. E aí, foi o que eu fiz lá dentro, depois de apanhar bastante, assim, né? Eu tive uma garotice de fazer essa fonte extremamente pesada, né? Então, depois, quando eu fui fazer o outro extremo, eu penei pra caramba. Enfim, aprendi também, né? Eu acho que é disso que se trata. E aí, a fonte ganhou esse nome também, que eu acho que faz boa parte do sucesso que ela tem hoje em dia, é porque ela acho que tem um storytelling bem definido, assim. E ela é uma fonte que deriva de várias outras, assim, né? Ela não é uma fonte que tem nenhuma novidade, nenhuma grande novidade, assim, mas eu acho que ela tem uma narrativa que acaba fazendo sentido para quem vai usar essa fonte. E eu vou mostrar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, essa é um pupurri dela, é uma fonte sem serifas, humanista, com esses acabamentos mais abertos, assim. E eu acho que ela tem uma ideia meio de simpatia, sabe? Ela é uma fonte que está sorrindo, assim, em alguns aspectos. Ela é bem redondinha, bem simpática. Então, esses foram alguns atributos, né? Só que, no momento de lançar a Redonda, assim, eu ouvi muito esse negócio, essa frase, que eu acho que todo mundo já ouviu uma vez na vida, que é: o brasileiro não compra fonte. Eu falei, cara, como assim o brasileiro não compra fonte? Ele tem uma deficiência genética que ele não pode comprar uma fonte? Claro que não, né? Então, assim, fui tentar entender por que eu ouvia tanto essa frase, né? E aí o mercado, na época, lembrando, galera, que eu comecei a fazer fonte ontem. Tem uma galera que já está nessa estrada há muito mais tempo do que eu.
E eu tentei fazer algo diferente do que eu via por aí. E o que eu via era preços em dólar, né, de foundries, o brasileiro já começa que o nome é foundry, né, tipo, caraca, enfim. Comunicação toda em inglês, marketplaces gringos e, de alguma forma, distante, né, do designer freelancer, do designer que está, talvez, começando ali a carreira. E o que a gente fez foi justamente o oposto, né, preços em real e com um descontaço. Lembrando que fonte não tem estoque, você não precisa comprar 1000 fontes e deixar no armazém. Comprou, saiu, enviou um e-mail, já foi. Comunicação em português, e totalmente simplificada, não precisa a gente estar num pedestal dizendo, oh, Tap Designer. Não, cara, o cara que criou tua fonte está aqui, vamos trocar uma ideia. Ter a plataforma própria ajuda muito isso também, porque a gente pode pensar estratégias bem personalizadas ali, e de alguma forma próximo da comunidade. Então, isso é algo que a gente preza muito, tem feito outras iniciativas também para fomentar essa proximidade com a comunidade, e eu acho que uma delas é o jeito que a gente pensa o lançamento de fontes, né? E esse post aqui representa um pouquinho dessa história, né? Esse post, na época, fez um sucesso danado, né? Esse tal desses assentos baixinhos, que foi uma decisão de design que veio de uma necessidade, assim, sabe? Eu sou designer gráfico, antes de ser designer de tipos, eu sou designer gráfico, então eu já passei muito por essa situação de pegar uma fonte, pô, maravilhosa, para fazer um título, vou dar a blocada, quando eu ver o acento é gigante, assim, sabe? Claramente uma fonte de alguém que talvez não use tanto acento, assim. E eu falei, não, deixa eu fazer algo diferente, e isso acabou virando um recurso da fonte que virou um argumento de venda, vamos dizer assim. E aí a galera se amarrou, falou, nossa, acentos baixinhos e tal. E, cara, literalmente pegar o ponto âncora e descer, assim. Não é nada muito complexo. Mas isso, de alguma forma, fez com que as pessoas olhassem para essa fonte de uma forma diferente, talvez, assim. Ai, gente, desculpa. E aí, essa já chegou chegando. Então, ela é uma fonte que tem 2 eixos, né, um eixo de peso e um eixo itálico, que muda ali, inclusive o desenho também das fontes, né, deixa de fato italizado, mais cursivo mesmo. E, cara, foi um sucesso tremendo, a gente vendeu acho que mais de 300 licenças na primeira semana, assim, foi um negócio, pô, surreal. E eu falei, legal esse negócio. Muitas pessoas, a maioria foi a primeira vez que comprou uma fonte na vida, assim, então acho que foi muito importante também fazer esse movimento, entender que tinha um mercado a ser atendido, assim, que não estava sendo, e a gente começou a tentar jogar um pouco mais com essa história. Né? Aí, pô, a fonte, a tela que a gente mais gosta, né, que é essa variação aí do Variable, que é super divertido, e ela é uma fonte que tem, sabe, referências simples, referências cotidianas, assim, sabe, como um Fusca, sabe, isso aqui é um Fusca. E ela é uma fonte que, de alguma forma, ela é boa para comunicar coisas gostosinhas, assim, sabe? Brigadeiro, sorvete. Olha só, cai bem, né, essa palavra, inclusive. E aí um pouco mais dela, como, né, os pesos que ela tem, todos os estilos e tudo mais. Ela tem vários recursinhos também, que eu acho que é importante na hora de você comunicar, né, o potencial de uso dessa fonte. Uma fonte de varejo é diferente de uma fonte customizada. Uma fonte de varejo precisa ser mais completa e mais versátil do que necessariamente uma fonte de um cliente específico. E aí, como que acontece esses recursos, né? Então, ela vai de um desenho que é mais humanista para um desenho que é mais geométrico. E, enfim, ela fica super versátil. Aí, como ela acontece... E aí, de alguma forma, as marcas entenderam essa narrativa que a gente construiu, de isso é uma fonte simpática, uma fonte que é brasileira, uma fonte que tem um certo DNA nesse sentido, e começaram a sair licenças especiais, uma delas da Elo, que é uma marca assinada pela Ana Couto, recentemente, que fala muito sobre brasilidade, sobre, enfim, um aspecto mais nacional, assim, e de simpatia também, de uma certa leveza. E eu acho que eles viram nessa fonte, poderia ser qualquer outra. Essa fonte não é uma fonte mais diferente do mundo, vocês estão vendo, mas porque tem essa narrativa, porque tem esses recursos, eu acho que quem usa as fontes acaba entendendo também e acaba lançando mão de uma fonte quando busca uma simpatia, algo nesse sentido. E aí o Zeca Pagodinho, para não me deixar mentir, o cara mais simpático do Brasil, com a minha fonte ali. E aí depois a redonda ficou maior e melhor, ganhou mais pesos, mais larguras também. Lembrando que esse fonte é um software, então depois a gente pode atualizar esse software, deixar ele mais robusto, enfim. E aí quem comprou a
R$ 99 lá em 2021, ganhou essas outras fontes também, né? Recebeu. Porque tem um pouco disso também, né? A pessoa meio que compra não é na planta, né? Mas compra no começo. Depois a fonte vai melhorando, você vai ganhando as outras. E aí um pouquinho dela nos pesos, né? Então agora é a redonda condensed e a redonda compressed. Beleza. Muito legal, maravilhoso, show de bola. E aí, na minha segunda fonte, eu pensei, pô, já tinha esse aprendizado todo com a redonda, eu falei, cara, agora eu quero fazer eu gostei desse negócio, né? Agora eu quero fazer uma fonte que as pessoas usem. Vou fazer a fonte mais trend que eu conseguir na vida. Já? Não é possível. Vou ter que acelerar. Bom, e aí, na época, corria o ano da graça de 2021, talvez. E, pô, na época a gente estava todo mundo no lockdown, aquela coisa, todo mundo trancado em casa. Tinha um tal de metaverso que foi, nem foi. Enfim, umas coisas de criptomoeda. Eu falei, tem uma vibe aí. E aí eu comecei a desenhar uma fonte geométrica que tinha um pouco dessa história. Então, pô, uma linguagem, né, um acabamento super geométrico, mecânico e tudo mais. Alguns recursos também, né, porque a gente não é bobo, a gente sabe que isso na hora da conversão é importante. E aí a gente, vamos tentar fazer esse conceito de uma forma mais robusta. A gente chamou a galera da NuWorks para ajudar a gente a fazer um vídeo que conte essa história. Palmas para a NuWorks, que fez esse vídeo. Galera, muito fera. NuWorks. E aí um pouco dessa fonte em uso, alguns contextos de specimen. Então é uma fonte que ela tem números monoespaçados por padrão, então ela é muito bom para tabelas e softwares assim, né, de planilha e tudo mais. Enfim, um pouco dela em alguns contextos. E também as unidades monetárias também monoespaçadas por padrão. Então, para quem trabalha com UX, né, Design UX, essa é a fonte a ser usada. Já estou aqui no jabá, né, você já viu. E aí ela rendeu também algumas licenças especiais muito nesse universo que a gente atacou, né? Então, marcas como Blip, que é uma marca de inteligência artificial, usa carbono hoje em dia, que era a antiga Take Blip, né? E aí tem essa identidade visual, toda fofinha também. O ClickBus, também assinado pela Ana Couto, que é um software, um aplicativo de passagens de ônibus, também usa a carbono, tem uma linguagem super UX também, né, super digital. E aí também rendeu algumas licenças com personalização, que também é uma oportunidade incrível, assim, comercial, que é você pegar uma fonte, né, que já existe no caso, você personalizar para um cliente. Esse é um trabalho assinado pela Faros, que a gente fez em parceria com eles. Então, pegou algumas características do símbolo e levou para a fonte, e eles ganharam, compraram, no caso, uma fonte exclusiva, né, mas por uma fração do tempo de produção e também do valor, né, que era uma fonte que já estava pronta. Então, é um modelo de negócio assim, muito interessante também. E a gente começou a entender a importância de contar uma boa história, né, na hora que você vai produzir a tua fonte. E aí, um outro case que eu trouxe aqui é Compasso, assinada pelo Rodrigo Sayane, uma fonte maravilhosa, que começou talvez num projeto de branding, talvez, já não lembro, talvez sim. Projeto de branding para uma construtora, Admira. Pois é, eu já nem lembro mais, mas é isso aí. Então, é uma fonte que a gente falou, ela é uma fonte também, apesar de, maravilhosa, ela é uma fonte mega diferente, assim, sabe? A gente pensou, então ela é uma fonte para você usar no dia a dia, né? Então, vamos tentar também trazer elementos do dia a dia para essa história. E aí o Compasso
por influência da Nicole Howe, né, virou um compasso musical, e aí a gente já gostou, e falou, bom, legal demais, vamos botar isso para frente. E, no ritmo do seu dia a dia, a gente fez esse vídeo aqui também com a New Works. Vai no compasso, vai no passinho. Chama o bonde, modo turbo. Aê, sai uma fonte variável. Vai no compasso, vai no passinho. Vai no compasso, vai no passinho. E aí, em primeiríssima mão, primeira vez que todo mundo vai ver na vida, é uma fonte que ainda vai ser lançada, do Rodrigo, que é a Firula. É uma fonte, quando você quer dar aquela firulada básica, né? Quer botar uma firulinha ali e tal. Então, aí um pouco desses exemplos que vocês vão ver já já. E a gente fez um vídeo que, cara, também ficou muito, muito foda. Da Estúdio Salsicha, Domi Cronenberger e Bad Samaritan, Diego Léo. E consoante na trilha sonora. Firula é enfeite. Ué, e o que tem? É desnecessário, é exagero. Que isso? Tu come comida sem tempero? Firula é tirar uma onda. É habilidade. Ousadia e alegria. Um script variável. Tu já viu isso? Gastação, pô. E tem capitulares ornamentais. Tá, é maneiro. Viu só quem não gosta de uma firula? A nova fonte da Paula. Essa eu já tô doido pra usar. Muito bom, muito bom. E aí, galera, a gente começou a entender que a gente não comunica somente o fim, a gente comunica, na verdade, a gente comunica o fim, não somente o meio, né? Então a gente comunica, alguns usos ideais, entre aspas, assim, sabe? Ou como a gente imagina que essa fonte pode ser usada de uma forma muito bacana, assim. Então a gente, como eu falei, a gente sugere alguns tipos de uso, né? Sem limitar muito, mas acho que a gente já dá um direcionamento e as pessoas acabam entendendo e fazendo um pouco desses usos nesse sentido. Então, o nosso jeito de criar fontes é contando histórias, né? Então, é bem nessa pegada, porque eu acho que tem muito disso. Eu acho que as pessoas acabam se lembrando dessa campanha, desse storytelling, muito mais do que os detalhes da fonte. Eu mostrei aqui várias fontes e ninguém lembrou de nada. Então, assim, vocês vão lembrar da musiquinha. Então, é disso que se trata, assim, é disso que a gente quer. E aí, rapidamente, assim, só para pegar uma parte um pouquinho mais técnica, talvez, os pontos de venda, né, que a gente tem hoje em dia, o nosso site é o principal deles, o Adobe Fonts, que também tem uma entrega excelente, uma importância muito grande para a gente, o Type Network, que é uma organização internacional de tipografia, que além de ser um marketplace, eles também são eles promovem um controle de qualidade, né, das fontes, a gente acaba aprendendo muito com a troca que a gente tem com eles, então é muito importante também essa nossa relação. E o MyFonts, por último, mas não menos importante, Monotype, tamo junto. Mas assim, olha a importância que o Adobe Fonts tem no nosso faturamento da vida? Não, mas esse aqui é só do site, né? Eu acho que esse aqui não conta licenças especiais, não. Esse aqui é mais do marketplace. Mas olha só, 2/3 vem do Adobe Fonts. Então, Adobe, tamo junto. Qualquer coisa, tamo aí. E aí, cara, olha que dado interessante, assim, né? Tem fontes que no nosso site não vendem nada, não saem nunca, assim, mas no Adobe Fonts elas saem com boa frequência. A própria Quiz, de Lu Leitenberger, a Olivita, a Primor, cara. A Primor tem 4% ali das entregas do Adobe Fonts, e no nosso site eu acho que tem um total de 0, né? Então, acho que é legal você entender para onde você vai comercializar essa fonte, porque no Adobe tem uma entrega, talvez, que funcione mais para uma display, no nosso marketplace, talvez fontes um pouco mais versáteis vão performar melhor. Então é importante você ter isso na cabeça, assim. Mas aí, voltando ao branding, só para a gente mostrar um outro lado também, né? Um lado que a gente atende mais as marcas, assim, os próprios estúdios. Assim, qual a importância da tipografia para as marcas, né? São muitas. E aí eu trouxe aquelas clássicas, né? Que é propriedade e diferenciação, né? Que quando você cria algo que é exclusivo para você, mais ninguém vai ter. Então, é algo muito proprietário que te diferencia da concorrência.
Isso te leva a um posicionamento de marca que pode ser só seu, um posicionamento que vai fazer mais sentido com a tua audiência, tudo aquilo que a gente já conhece de branding, assim. E também custos de licenciamento, que podem acreditar, cara, às vezes fazer uma fonte do zero vai ser menos custoso financeiramente do que você fazer uma licença gigante, uma empresa gigante, assim. Então, isso é um ponto que também precisa ser levado em consideração. Mas, e aí a gente fez projetos muito nesse sentido, né, como o da própria Stone, que é uma paleta tipográfica que, como o Ricardinho estava falando, são várias roupas diferentes, né, para cada ocasião ou para cada momento ali da comunicação. A própria Shoulder também, que é uma marca de roupas femininas, que tem uma paleta super complexa, né, sem serifas, com serifas, enfim. É um projeto super completo, está lá no nosso Behance, no nosso site também. A fonte da Pilão também vai um pouco nessa linha. A gente pegou o símbolo, né, de pilão e transformou na forma literal ali do traçado das letras. E aí um pouquinho dela no detalhe. Mas assim, dá para ir além disso, e eu já adianto que dá para ir muito. E aí eu vos apresento um conceito também cunhado pelo Sayane, que é o do Variable Brand Voice, que tem esse nome rebuscado, mas é voz variável de marca, né? Como que a gente começou a estudar isso com alguns exemplos de casa, assim, e isso depois o mercado foi entendendo e foram aparecendo projetos nessa linha também. Então, esse um exercício, né? A Vogue não chamou a gente ainda para fazer alguma coisa, mas assim, o logo da Vogue representa muito o arquétipo que eles têm de autoridade e tal, mas nem todo mundo pode ser que se encaixe nesse arquétipo, nesse posicionamento. Então, de repente, você variar um pouco essa história, você pode abranger mais público, se comunicar de uma forma até mais pessoal também com o público, com as pessoas. Eu acho que isso pode gerar uma certa conexão também, que pode ser muito legal. E aí, como isso pode acontecer, né? Alguns exemplos, para a gente entender que essa linguagem pode ser 100% variável, né, nesse sentido. Exemplos também com a Coca-Cola, então uma Coca-Cola zero ou uma Coca-Cola 100% açúcar, sei lá. E aí, como isso pode variar, imagina, você comprar uma Coca-Cola, imprimir na hora e já sair teu próprio logo, sei lá. Experimentações, né? Óbvio que a gente teve que experimentar no nosso próprio logotipo. Então, é um logotipo que fala para públicos diferentes também. A gente gosta mais desse, óbvio. Aí, experimentos diversos, meio, sei lá, diferentões. Variable font direto. Então, toda oportunidade que a gente tinha, a gente tentava fazer uma linguagem variável, isso aí de um coletivo de música eletrônica, então as letras estão meio que dançando. E isso é a fonte variável, né? Então, sliderzinho, tchau, tchau, tchau. Esse é um experimento mais recente. Experimento não, esse já é um trabalho, na verdade, que a gente fez para o Coletivo Estúdio, que é uma galera que eu admiro demais, assim, foi uma honra incrível a gente trabalhar nesse projeto, e tem essa linguagem também que é variável. Ela vai da vinila para esse logo aí, que eu não sei nem adjetivar, de tão, sei lá, diferente. O loucão, exatamente. E aí ele tem essa variaçãozinha aí que é muito divertido. E aí outros trabalhos que a gente fez também com fonte variável, e que essa fonte faz parte de toda uma... protagoniza a linguagem visual dessas marcas, como a fonte da IN, que é uma consultoria de branding lá de São Paulo. E aí, cara, fizemos todos esses projetos para chegar no projeto dos sonhos de todo e qualquer designer, que é representar a cultura brasileira, né, a vasta cultura brasileira através de uma tipografia. E aí um trabalho assinado pela Tátil, né, toda a parte de branding, identidade visual, e eles chamaram a gente na hora de transformar essa linguagem, né, variável numa fonte. E aí um pouco da conceituação visual que eles fizeram, né, então eles trouxeram ali várias expressões gráficas, né, das mais diversas assim, do Brasil para essa fonte, assim. E aí foi um desafio tremendo, tanto técnico quanto conceitual, de encaixar todos esses estilos, né, numa fonte só e fazer isso ficar bom graficamente, né? Então, muitos agradecimentos aí à Tati, né, em especial ao Daniel Escudeiro também, que liderou lindamente esse trabalho, da parte visual desse trabalho. E aí, isso aqui foi o que chegou para a gente, assim. Então, esse aqui era literalmente o print do Illustrator, com os logotipos. E aí, depois que eu caí para trás, assim, me recuperei, eu falei, nossa,
que maneiro, vamos para cima. É empolgação total, assim, eu acho que isso muda muito, né? Quando você vai fazer um trabalho que você está assim inteiro para fazer e muito empolgado, eu acho que todo mundo sabe muito bem como é isso, né? E aí, porra, essa era a bagunça criativa que chegou na nossa mão, assim, pô, várias coisas super legais já acontecendo. Já, você vê que a fonte já estava aqui, né? Ela só não estava terminada, só não estava desenvolvida, mas ela já estava aí, de alguma forma, já estava toda aí. E aí, além de variar a largura, né, dessas letras, ela varia também no estilo. E, enfim, tudo isso tem que caber na mesma letra, com a mesma quantidade de pontos. Eu estou tendo que acelerar aqui loucamente. Bom, esse é algum dos primeiros experimentos que eles trouxeram. A gente começou a trabalhar em cima também, várias coisas que não funcionam. Isso aí eram alguns rascunhos. Isso como ficou a parte das matrizes, né, de largura e de expressão. E aí essa fonte acontecendo. Ela, quando balança, é mais legal, vai ter um vidinho aqui. E aí um olhar para o arquivo, né? A gente só botou para variar a caixa alta, o que torna um pouquinho mais fácil de diagramar na hora, né? Então, quando você não quer que varie a letra, você bota com a caixa baixa. E aí, quando ela varia, acontece isso. Fica muito irado. E aí, como isso era uma fonte para um canal de televisão, que a gente vai ver sempre grande, essas interpolações, assim, né? Esse blend que faz, essa animação que faz, tinha que ser muito fluida também, né? Então, letras como o Y, olha só, tem 3 Y dentro do mesmo Y, então, quando abre, olha só. Então, todos esses 3 Y estão escondidos nesse aí. Então, enfim, é uma doideira. Tem uma live no YouTube que a gente exemplificou tudo isso aí, que é no dia tipo X, né, talvez. E aí um pouquinho dos specimens. Essa é bem legal. Hein? O Canal Brasil Meu Deus do céu, o Canal Brasil é tanta coisa, por onde eu começo? Gente! Que cara nova é essa, hein? Vamos lá. Canal Brasil Série que te emociona? A entrevista. Que muda a sua cabeça. E o filme. Que te transforma. É um caldeirão fervendo de cultura brasileira. Uma pitadinha assim do estrangeiro. O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é diverso. É livre. É aberto. É resgate. É celebração. É resistência. É um lugar pra todos os debates. Todos os formatos. É múltiplo. É mutante. Coisa pra caralho, Canal Brasil. Me fudeu aqui, hein? Você não bota não, tá, gente? O Canal Brasil é tudo isso. Muito legal. Palmas aí para a Tátil, para a galera da Globo. Esse projeto eu vou passar meio correndo, porque eu já estou no limite assim, do timing, que é uma fonte que a gente fez para TBWA, é uma fonte variável, com tudo aquilo que a gente gosta também. Então, ela é uma fonte que deriva muito dessa história da barra, né, do backslash, que é o símbolo que eles têm, e a gente tentou levar isso para todos os lugares possíveis e imagináveis. E esse foi um briefing muito legal também, que toda vez que a gente entregava alguma coisa, eles falaram, cara, mais personalidade, a gente quer mais. E a gente, tá bom, vamos fazer mais. E aí, fizemos coisas legais, assim, gostosas de fazer, que eu acho que é a parte mais divertida. E ela é uma fonte que também tem o itálico para frente e para trás, assim, né? Então, para dar esse movimento, inclusive, do próprio backslash. E aí tiveram uma série de ilustrações. Essa é uma parte muito legal, que é um software de disrupção que o André Bournier fez, que deixa a fonte ainda mais diferente e disruptiva, né, que é o conceito que eles têm, na verdade. Depois tem todo um tratamento, né, bem a cara de agências de propaganda, assim, né, cheio de personalidade, 3D e tudo mais. Então, acaba ficando uma linguagem que é muito deles, assim, é muito proprietária deles. E eu não vou passar o vidinho, não, porque senão o André vai me matar. Então, como acontece, super legal. Não vou poder, infelizmente. Depois vocês veem lá no YouTube. Então, o que eu aprendi, galera? Só para a gente ir encerrando aqui.
Primeiro, usar os seus projetos para aprender novas habilidades. Cara, isso é muito importante. Isso pautou toda a minha carreira, assim. O que você tem na tua mesa, cara, é a oportunidade de você aprender. Não é só você entregar o teu projeto e ganhar o seu dinheiro. Eu acho que são os dois, assim, sabe? Então, usa isso para você se desenvolver cada vez mais, assim. E aí transforme as suas referências no seu repertório. Cara, isso também é muito importante. Assim, não fica só nas referências dos outros, tem as suas próprias referências. E eu não estou falando de Behance, Pinterest e um Instagram da vida. Isso também é referência. Mas, cara, aquele livro da tua infância, aquela série que ninguém gosta, só você. Enfim, coisas que são pessoais, assim. Tenta trazer isso para o trabalho, que eu acho que é isso que difere do todo o resto, sabe? Exercite novas linguagens visuais, eu acho que isso faz muito sentido com a coisa anterior, e aí algumas das experimentações recentes, assim, mais piradas que eu tenho feito, outras mais na vibe de futebol e verbo fonte, e tenho compartilhado muito no Twitter, então quem quiser me segue lá no Twitter, que tem um monte de spoiler, eu vivo soltando coisas lá, e acaba sendo um próprio termômetro também, para entender, o que está legal, o que a galera curtiu, o que vale a pena lançar e tal. E aí busque mentorias, está meio coach isso aqui, né? Mas enfim, mentorias não é no sentido de pagar alguém, cara, são mentores, pessoas que você acredita, que troca ideia, se mete na comunidade, vai fundo, divulgue seus trabalhos, bota para todo mundo ver, não tenha vergonha, o seu trabalho de semana que vem vai ser sempre melhor do que o de hoje, então não tem muito jeito. E aí estreite laços com os seus pares, que é o que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é muito importante também. Última coisa, que é o jabá, óbvio. Então, cara, Adobe Fontes, sinquem nossas fontes no Adobe Fontes, ensino.plau.design, muito conteúdo gratuito de branding, design, tipografia, acessem lá, livre. O blog da Plau, Entre Linhas, já tem uma pegada um pouco diferente, assim, mais reflexiva e tal. Curso na Doméstica, tem 2. E tem um curso de fonte também, que a gente vai sortear uma vaga daqui a pouco. É isso. Obrigado.